A sua personagem trabalha ali fazendo um trabalho que poderia falar que é uma comissão da verdade ali, de você juntar todo um arquivo de uma pesquisa. Salvo me engano, é a primeira vez que eu vejo um filme trabalhar as duas partes da história. O momento em que você tem aquelas figuras na ditadura militar, por mais que eles não estejam envolvidos de fato com a ditadura militar, e o trabalho do pessoal que faz essa questão de reunir os arquivos e tudo mais, que é a preservação da memória. A sua personagem, no final, preserva uma memória que o filho dele não tem. Como é que é trazer esse tipo de personagem pro cinema? Realmente é muito diferente, né? Porque eu acho que a minha personagem ela é quase um eco do espectador. Então tem uma função diferente na narrativa e a gente foi entendendo isso construindo juntos, assim, né? Que não tem mesmo o mesmo tom de quase o filme inteiro, assim, né? Eu adoro essa metáfora da Comissão da Verdade, que eu acho que de alguma forma, assim, isso acontece. Tem uma coisa que pra mim é muito nítida, que eu acho que o Brasil, a gente constrói uma ideia de memória como se memória fosse passado. E memória não é passado, memória é presente. A gente só tem memória se a gente presentifica. Então, talvez seja porque a gente realmente não tem a memória, né? E eu acho que esse filme e essa narrativa que o Kleber constrói é para também pontuar isso, que a única forma que a gente tem de preservar a memória e tentar reparar os erros do passado, principalmente os erros políticos do nosso país, é presentificando a memória, não esquecendo, né? Tem uma filosofia que diz: Exu matou um pássaro hoje, Exu matou um pássaro ontem atirando uma pedra que só jogou hoje. E é exatamente isso, né? A única forma que a gente tem de preservar, de mudar o nosso passado é também mudando o nosso presente e, consequentemente, o futuro. Bem-vindo! Robério, você faz o delegado de polícia, né? E geralmente a gente tem aquela visão de delegado, principalmente de cidades que não estão ali aqui no Sudeste, né? Mais um coronelismo e tudo mais. Como é que é fazer um personagem que, por mais que esteja dentro da ditadura militar, não está agindo a princípio pela ditadura militar? Mas está agindo pelos princípios que regem a ditadura militar. Que regem, né? E como se nem percebesse que se desse conta das atrocidades, ou faz com uma certa naturalidade, uma limpeza étnica, limpeza, né? Quando acha que ali vai limpar, matar os meninos bons ali, né? Mas ao mesmo tempo, digo, interessante dentro da estrutura do filme é que você espera que esse delegado defina o próprio filme, que ali veja as atrocidades e de repente nem passa por aí. Ele acaba até sendo a vítima das próprias circunstâncias, né, de alguma forma. E como você não vê ele em ação direta, ele acaba tendo um certo fascínio, talvez por quem vê, né? Pelo espectador. Não seja, o cara é boa pinta. Porque foi o que está dentro da pergunta. A gente não vê ele agindo pela ditadura, mas ele sofre os reflexos da ditadura. Ele tá ali, ele é corrupto, ele apaga pessoas independente de quem sejam, ele é o juiz, é o carrasco, é o tribunal, mas você não parece que não tem tanta raiva dele porque a gente não vê uma ditadura atuando no filme, mas o que faz a periferia ali. E o seu personagem é sensacional por causa disso. Exatamente. Aquela atmosfera do período opressor, ele ronda todos os personagens. É um espectro ali. É um espectro, uma atmosfera. Sim. Né? E como eu disse, ele está ali transitando, você até consegue dizer, olha, ele até que ele parece ser gente boa. Né? Sim, sim. E ele tem essa empatia porque ele tem um arco também de proteção de pessoas, né? Sim. Que ele protege, a maneira dele, quem ele elege que protege. Sim. Então é como se tivesse um bom coração, ele tem 2 filhos,
ele tem um filho ali que ele cria, então, cara, bom, mas o preconceito tá ali, né? Até isso aqui é o filho de criação, né? Que é o negro, aquele ali é o né? Pra mandar pras roubadas, ele é capaz de escolher um. Sim. Mas ele não faz com essa maldade, né? Sim. É o tal do preconceito velado, né? Que às vezes é estrutural, que você faz, né? Isso aqui vai pegar fogo, bicho, hã? Gabriel, a gente tem um filme sobre ditadura militar e por mais que seu personagem esteja ali de um outro lado, ele também é uma vítima desse sistema. À toa que tem uma parte do filme que o seu padrasto ali, ele fala, não, eu não quero que ele esteja em ação. Você também enxerga seu personagem como uma vítima de todo aquele sistema onde que ele é colocado? Eu acho que, na verdade, o que acontece ali, difícil falar sem dar muito spoiler, mas assim, na verdade é uma grande malandragem que acontece, né? Que os caras são contratados para fazer um serviço e eles acabam terceirizando o serviço. Então eu acho que simplesmente é isso, assim, é você querer se dar bem em cima dos outros, né? É um exemplo claro disso, claro que inserido no contexto que está inserido ali, enfim. Então acho que meu personagem representa, assim, de alguma forma, um lado podre, um lado abominável que existia de forma muito presente na época da ditadura do Brasil, enfim, e que a gente mais uma vez vem através da arte mostrar, botar na tela de novo, esperando e fazendo de tudo que a gente pode para que isso não volte a acontecer. E, enfim, é um filme que fala, acima de tudo, sobre memória. Então, daí a importância da gente olhar para o nosso país e não perder a memória das coisas que já aconteceram, né? Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Eu estaria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. Alice, nós temos um filme do Kleber que ele se passa na ditadura, ele tem ali, permeia a ditadura, mas a sua personagem ela não sofre por causa da ditadura, mas por consequências dela. Como é que temos um filme que ele é sobre a ditadura, mas ele não é sobre a ditadura. Como é que é participar de um filme que mostra um outro lado desse momento do Brasil, de pessoas que não sofrem diretamente, mas indiretamente por esse momento histórico? Inteligentíssimo, né? Essa forma de Kleber fazer. Ela sofre de Brasil. Fátima sofre de Brasil. Eles sofrem de Brasil. Da mesma forma como a gente sofreu de Brasil nesses últimos 10 anos, né? Um filme que fala muito daqueles tempos de pirraça, mas fala desses tempos recentes de pirraça. Da maneira como muitas vezes o poder econômico, aliado com as forças militares, foram responsáveis por um dos maiores desmontes que já existiram no nosso país, né? Da educação, da cultura, em várias outras frentes. Acho que é uma maneira muito inteligente de contar essa história, que quando eu assisti eu fiquei muito surpresa, mas ao mesmo tempo não, porque Kleber é um mestre em fazer isso, né? Em contar, mas contar com terceiras, quartas e quintas camadas de significado. E mostrar do ponto de vista do próprio público brasileiro. Né, falar com a mesma linguagem, mas a partir de outros vetores. Isso faz com que as pessoas se conectem com essa memória, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de se conectar com memórias dolorosas, em se tratando desse período especificamente na história do nosso país. Então falar disso, falar mais disso de outras formas, contar isso que aconteceu a partir de outros pontos de vista em outros lugares do nosso país. Acho que isso é muito enriquecedor, para que a gente não se esqueça que ditadura nunca mais, que sem anistia mesmo, entendeu? E é isso aí, vamos embora. A gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. Tem toda aquela questão familiar. Isso é um filme. Essa dualidade, o que tem todo um carinho entre você, a princípio, o delegado, os filhos dele, através da arte. Só que vocês são pessoas cruéis no filme. Por mais que a gente não veja essa crueldade, você vê uma certa... Eu não quero usar a palavra camaradagem, mas um certo respeito entre vocês ali. E por mais que o filme seja sobre a ditadura militar, a gente não vê a ditadura ali, mas a gente vê
ela envolve. Como você acha que o personagem configura isso? Ele é impactado pela ditadura ou ele é impactado pelo coronelismo que já tem na cidade? Eu acho que ele é impactado pelas duas coisas. Essa pergunta é muito boa. Primeiro eu pergunto, durante o processo eu perguntava muito sobre onde é que está a mãe desse cara, onde é que está a família desse cara, porque ele foi adotado. Então se a gente pensa na história pregressa dele, de repente esse menino, sei lá, foi filho de uma empregada, teve os pais mortos, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Então eu acho que ele é fruto e filho dessas duas coisas que você menciona, porque ele cede ao sistema, né, marginal, que eu vou chamar de marginal, porque eles são bandidos, na verdade. Mas também é isso, eu não sei se ele teve tanta opção, não sei se ele teve escolha. Ele foi um menino negro adotado por uma família branca e tem um dado engraçado que ele se passa por policial, mas ele não é policial. Isso no roteiro está claro, assim. Ele não é policial. O Sérgio, meu irmão branco, é policial, mas eu sou um aspirante. Então eu acho que ele é fruto desse coronelismo louco e desse racismo e dessa, como é que eu posso dizer? Dessa ditadura disfarçada ali, né? Porque é isso, ela não está sendo mostrada nua e crua, mas ela está ali. Emendar essa pergunta, um spoiler agora, vou dar uma segurada, sobre oportunidades. Você citou agora quem é a mãe desse rapaz. A avó do personagem do Wagner, ela era uma mulher negra, que trabalhava na Casa Grande, mas talvez por ele ser branco e a família rica, resgataram ele virou um acadêmico. Talvez o destino do seu personagem foi totalmente ao contrário, talvez por uma questão racial. Exatamente. Sim, com certeza. Eu penso que Sérgio, ele seria policial, pelo pai ser delegado, enfim, uma coisa de família. Mas eu acredito muito que o Arlindo ele foi resgatado e ele teve que sobreviver. É um filme de sobrevivente, na verdade. Tá todo mundo, de alguma maneira, ali querendo sobreviver. Ainda mais Arlindo, sendo negro no meio de tudo isso. Então eu acho que ele foi encaminhado, sabe? Talvez ele tivesse sido outro destino também. Você é o cara? É esse mesmo. Wagner, um filme sobre ditadura militar, mas que aborda uma questão que não é sobre as pessoas que sofreram diretamente, mas indiretamente essa ditadura. Como é que você vê essa importância de tratar esse filme que não fala sobre a galera que sofreu diretamente, mas indiretamente? Porque a ditadura fez isso, né? É uma coisa que paira sobre a vida das pessoas. Eu dirigi um filme sobre Marighella que queria derrubar o governo, né? Esse era uma outra história. Esse cara só queria viver a vida dele com os valores que ele tinha. E é triste, né, que quando nas autocracias só você ser quem você é possa causar um perigo de vida para você.